Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas que eu vejo com muita frequência na comunidade sobre gestão de tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Okamoto e atualmente eu sou cofundador e presidente do conselho da minha startup chamada EUNerd. Eu também tenho 3 microsas, produzo conteúdo, administro a nossa comunidade com muito carinho, por sinal. Eu também tenho outros vários projetos, o qual eu sou investidor, advisor e conselheiro. E tudo isso com um limite de tempo de 5 a 6 horas no máximo no meu dia, porque eu tenho 2 crianças, né? 2 pequenos microsas lá em casa que eu preciso cuidar também de tarde. Então eu quero trazer algumas dicas que pode te ajudar na construção do seu microsas para que você também tenha esse tempo disponível para se focar no que realmente importa. Então, bora para as dicas de hoje. Pessoal, é o seguinte, eu vou trazer 9 dicas para vocês, bem rápidas, de coisas que eu faço nos meus negócios que você pode aplicar imediatamente na vida de vocês. E essas dicas, elas são para te ajudar de alguma forma a se focar no que realmente importa, que é construir o seu microsas, o seu negócio online. A primeira dica que eu quero dar para vocês é que vocês não podem se focar no que não é core business. Core business é aquilo que é essencial para o seu negócio funcionar, ou seja, o seu produto e o seu faturamento, as suas vendas. Então, tudo que não é core business deve ser terceirizado. Atualmente, na gestão de 5 empresas que eu faço simultaneamente, eu contrato uma empresa chamada Virtep, que é uma secretária online, que ela cuida de todos os meus documentos de back-office. Todas as notas fiscais emitidas, tudo que eu recebo, tudo que eu faturo, eu tenho um planejamento financeiro que eu jogo lá, ela bate semanalmente e faz todo esse trabalho operacional para mim, e ela só me envia um relatório para me dizer o que era planejado, o que de fato aconteceu. E ter uma secretária, inclusive, é uma coisa que me tira um peso muito grande das costas, com várias outras coisas também que eu utilizo, como por exemplo, às vezes suporte dos clientes, reembolso e coisas do tipo. A segunda dica que eu quero dar para vocês é uma dica muito importante desde o primeiro dia que você construiu seu microsas. Um microsas, ele é uma empresa. Apesar de ser uma coisa muito pequena, muito enxuta, que você vai construir no seu tempo livre, você tem que tratar o seu microsas como uma empresa. E uma empresa, ela tem que ter um planejamento financeiro. Então, o seu microsas, desde o primeiro dia, ele tem que ter um mínimo de um planejamento financeiro. Você lançou o seu microsas e você minimamente precisa saber quanto que você pretende faturar e quanto que você pretende gastar. A equação é muito simples. E todo mês você tem que olhar se aquilo que você planejou com aquilo que aconteceu realmente aconteceu ou não, e ir ajustando o seu planejamento de acordo. Quando você trata o seu microsas como uma empresa desde o primeiro dia e você entende que uma parte do que você tem de dinheiro você pode tirar para você como um lucro, mas uma parte você tem que reinvestir para o crescimento do seu negócio, seja terceirizando coisas, seja contratando pessoas, seja às vezes investindo em canais pagos, mas é muito importante você saber que você tem que tratar o seu negócio como uma empresa e ela precisa de uma gestão financeira. Se você não tem experiência com gestão financeira, não se preocupa, existem dezenas de modelos prontos na internet que você pode encontrar para fazer o seu ou pedir ajuda na própria comunidade. Terceira dica que eu quero dar para vocês, e é uma dica muito difícil, é saber a hora de parar. E saber a hora de parar, eu não tô falando de tempo, não é simplesmente você entrar às 8 e às 17 bater ponto, ou pegar e falar, vou montar meu microsas das 19 às 21 e acabou. Saber parar é saber você desligar mentalmente a sua cabeça e estar presente no momento que você tá. E isso é um desafio que eu passo constantemente, porque eu levo muito das coisas, eu penso muito nos problemas, nas soluções, e eu fico volta e meia matutando as coisas, mesmo quando eu deveria estar ali presente com a minha família. E o presente não é só de corpo, mas você tem que estar presente de alma. Então se dê esse luxo de saber parar, aprenda essa habilidade, porque quando você trabalha sozinho, é difícil você desligar a cabeça. E saber parar é um exercício. Então eu recomendo muito que você também pratique esse exercício desde o primeiro dia que você construiu o seu microsas, seja em horas ou seja no aspecto presente mentalmente fora do trabalho. Outra dica que eu quero dar para vocês é sobre 3 coisas que você deve selecionar no seu dia que são muito importantes. Quando você administra vários microsas ou você tem um emprego e o seu projeto e várias outras coisas acontecem simultaneamente, é muito importante você ser organizado. Então a minha organização, para ela não se tornar complexa por ter vários negócios diferentes, eu busco colocar 3 principais atividades no meu dia, e são as 3 atividades que eu só durmo se eu as concluir, mesmo que eu chegue em casa e depois que meus filhos vão dormir às 9 horas da noite eu sente e termine. Por que só 3? Porque eu acredito que a gente tem que ter 3 coisas que são as mais importantes de todas e todo o resto não é importante ou urgente. E você pode usar uma matriz chamada matriz de Eisenhower também para definir o que é importante e urgente do que não é. Outra coisa que vocês podem fazer é, quando vocês tiverem uma lista
lista de atividades a serem feitas, o que eu faço normalmente é separar essas atividades e sempre copiar para o dia seguinte. Supondo que eu tenha 10 atividades no dia anterior, 3 muito importantes, e eu executei as 3, mas deixei de fazer as 7, eu sempre viro a página porque eu gosto de usar meu caderninho e eu sempre copio as 7 atividades pendentes do dia anterior para o dia seguinte, porque às vezes durante essa cópia eu percebo que essa atividade ela realmente não é importante ou eu não preciso mais fazer ela e eu elimino essa atividade. Então você pode ir com o tempo filtrando o que realmente tem que ser feito ou não, porque vai chegar uma hora que você vai cansar de ficar copiando a mesma atividade simultaneamente para todos os dias seguintes. A quinta dica que eu quero dar para vocês, que é exatamente o que eu tô fazendo nesse vídeo aqui agora, é produção de conteúdo. Todo mundo que trabalha sozinho na internet, construindo um micro SaaS ou fazendo qualquer outra coisa, precisa produzir conteúdo. Você pode produzir conteúdo de várias formas. Por exemplo, você pode publicar conteúdo sobre a solução do seu micro SaaS, sobre o mercado do seu micro SaaS, sobre a dor. Se você ainda não tem um micro SaaS, você pode produzir conteúdo fazendo um building public enquanto você estuda alguma coisa. Ou você é muito bom em alguma coisa, você pode se focar especificamente naquilo e produzir conteúdo daquilo. Mas a moral da história é que quanto mais conteúdo você produzir, conteúdo ele é ad infinitum, ele vai estar sempre na internet, ele sempre vai estar lá crescendo organicamente. Quanto mais conteúdo você criar, mais presença online você vai ter e consecutivamente o seu negócio irá crescer aos poucos na internet. Então produza conteúdo desde o primeiro dia que você começar a empreender online. A próxima dica que eu quero dar é que vocês têm que entender que é o seguinte: existem dias de execução e existem dias de não execução, de planejamento. Então tá tudo bem se você trabalhou, por exemplo, como freelancer durante 5, 10 dias seguidos sem parar, e tá tudo bem você ter alguns dias improdutivos ou dias que você simplesmente não quer fazer nada. E esses dias que você não quer fazer nada, eles são muito importantes para você pôr os seus pensamentos em ordem, para você organizar a sua cabeça, porque nós não podemos ficar apenas executando. O ideal, o que eu faço nos meus negócios é que eu busco trabalhar o máximo que eu posso de segunda a quinta-feira e fazer todas as reuniões que eu posso nesse período, para sexta-feira ser um dia que eu paro simplesmente para produzir conteúdo. Então eu passo meia parte do meu dia estudando, olhando redes sociais, lendo, e depois a outra metade eu fico produzindo roteiro, gravando e produzindo às vezes artigos. E é muito importante esses dias de inflexão, porque são os dias que te permitem dar um passo para trás e você olhar para onde você está indo, para onde seus negócios estão indo e se você está feliz ou não com a direção que as coisas estão. Então é muito importante, não se culpe se um dia você tiver simplesmente procrastinar o dia inteiro ou tiver um dia de bosta, porque acontece e nós somos seres humanos. Mas se você programar esse dia de pausa, esse dia de planejamento, possivelmente vai te fazer muito bem. Essa arejada ela é muito importante pro nosso cérebro. Falando em dia de bosta, isso me leva à sétima dica, que é: você vai ter dias de bosta. E tem dias de bosta que, cara, não tem o que fazer. Tem dias que você planeja as coisas e as coisas acontecem o oposto, que são os dias que desmoronam tudo. E a vida ela é muito louca como ela é, porque quando você cai no chão, a vida vai e te chuta. E nos negócios não é muito diferente. Quando você tiver um dia de bosta, simplesmente abrace a causa e saiba que esses dias não tem absolutamente nada que você pode fazer. O conselho que eu dou nesse aspecto é que quando você estiver tendo um dia ruim, as coisas não estiverem indo como você gostaria, dá um passo para trás. Vou dar um exemplo. Aconteceu alguma coisa muito crítica no seu negócio que fez com que você perdesse muitos clientes ou que aconteceu alguma coisa. Quando isso ocorrer, a sua ação imediata não pode ser simplesmente pegar e tomar uma ação. Quando isso ocorrer, você tem que parar e pensar um pouco no que está acontecendo para você poder visualizar o que realmente pode ser feito. Porque às vezes nós somos muito impulsivos nesses dias de bosta e a gente tende a só sair para ação executando sem pensar. Mas como você está montando uma empresa sozinho ou tem um sócio, é muito importante vocês pararem e pensarem um pouco. Então, meu amigo, saiba que dias de bosta são normais e que você não tá sozinho nessa também. A oitava dica que eu quero dar para vocês, e eu pessoalmente é a minha favorita, é que é muito importante vocês fazerem networking. E estar numa comunidade como a nossa, por exemplo, te permite estar constantemente fazendo networking com outros empreendedores. Caso você não esteja numa comunidade, eu gentilmente te convido para a nossa comunidade de micro SaaS, e é muito importante você saber que você precisa estar constantemente conectado com outras pessoas, porque no final do dia, networking é uma coisa muito importante. São pessoas que te trazem habilidades, conhecimentos, te abrem portas, te trazem clientes, fornecedores, enfim, tudo
tudo é provido de networking. Se hoje networking é uma das maiores barreiras no seu desenvolvimento pessoal e profissional do seu micro SaaS, você pode começar participando de uma comunidade, mesmo que de forma tímida, mas você pode participar de um evento, pode participar de um encontro, você pode participar de algo que lhe faça sair da sua zona de conforto para você conhecer outras pessoas, porque isso vai ser essencial no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da sua carreira. E por fim, eu quero compartilhar com vocês a 9ª dica, que não é tanto uma dica, mas sim um grande aprendizado que eu tive, uma grande lição, que é empreender não vai te dar mais tempo. Você acha que você vai construir uma empresa e que ela vai rodar e te trazer uma renda passiva, mas isso é uma ilusão, é uma falácia. Você pode até montar um micro SaaS e ele pode até desprender pouco tempo, né? Mas você sempre vai ter algo para fazer, algo para resolver. Você sempre vai ter que estar lá, mesmo que seja pensando no seu projeto. E ter tempo se torna muito relativo. Então, se você hoje está pensando em construir um micro SaaS porque você quer alcançar uma independência financeira e ter mais tempo, você pode até alcançar a independência financeira, mas o mais tempo se torna uma equação muito relativa na sua vida. E você sempre vai ter o desafio de equilibrar os pratinhos entre os seus negócios e a sua vida pessoal. Então não se iluda achando que você vai ter mais tempo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que de alguma forma elas tenham te trazido algum tipo de enriquecimento intelectual que você possa aplicar eles imediatamente no seu negócio. Então não deixe de seguir o nosso canal para ver mais vídeos como esse e eu vejo vocês na semana que vem.